Em 21 de maio de 1980, foi lançado Star Wars: O Império Contra-Ataca, se passando 3 anos após os eventos do seu antecessor e continuando diretamente a jornada de Luke Skywalker para se tornar um Cavaleiro Jedi. Considerado por muitos o melhor filme de Star Wars já feito até hoje e sendo o favorito de muita gente, o filme começa um pouco diferente do primeiro, que iniciava com a perseguição de naves e a icônica aparição de Darth Vader. Aqui as coisas são um pouco mais calmas. Em um planeta distante chamado Hoth, com os rebeldes abrigados em uma antiga e precária base, ainda sendo procurados pelo Império, tendo que fazer diversas patrulhas pelo planeta. Em uma dessas patrulhas, Luke Skywalker acaba sendo capturado por um Wampa, uma criatura nativa de Hoth, que leva ele para sua caverna congelada na intenção de devorá-lo, dando início a uma das cenas mais odiadas por Mark Hamill. Após fugir da caverna com sucesso, Luke se encontra cansado, sem rumo e sozinho em uma grande imensidão de gelo, com uma chance baixíssima de sobreviver. E quando ele está prestes a morrer, é aí que ele é visitado pelo fantasma de Obi-Wan Kenobi, que manda o jovem para outro planeta distante chamado Dagobah, na missão de encontrar um lendário mestre Jedi para completar o seu treinamento. Yoda, o grande foco do nosso vídeo. Don't do that. E é até um pouco difícil falar isso hoje em dia, porque você pode ter conhecido Yoda de outra forma e tido uma primeira impressão totalmente diferente, seja pelas Guerras Clônicas, HQs ou até mesmo em Os Últimos Jedi. Mas, em 1980, foi a primeira vez em que o Mestre Jedi foi citado e também a sua primeira aparição. Esse era o Yoda, o único Yoda. E essa visão foi o primeiro contato de muita gente com o personagem. E é essa versão do Yoda que eu quero focar mais nesse vídeo. Um pequeno alienígena verde inofensivo, de orelhas pontudas, se assemelhando a um duende, que trocava as palavras parecendo um velho doido e solitário. Me dá isso. Ou eu ajudo você não. Em um planeta tão hostil e sujo, sem nenhum tipo de riqueza ou glória, indo completamente contra todas as expectativas que estavam sendo construídas desde a aparição do Obi-Wan. O que faz o Luke duvidar a todo momento, nem questionando a possibilidade do pequeno duende verde ser o mestre Jedi que ele procura, o desprezando o tempo todo. Não. Fico e ajudar você eu vou encontrar seu amigo. Eu não estou procurando um amigo, estou procurando um mestre Jedi. Oh, mestre Jedi. Ele de fato só presta atenção no Yoda a partir do momento em que o próprio Obi-Wan confirma que ele é o lendário mestre Jedi. Não posso lhe ensinar. O rapaz não tem paciência. Ele aprenderá a ter. Não pronto está. Yoda. E nesse momento acontece a primeira falha do Luke, o julgamento precipitado, esperando algo mais, esperando uma grandeza, talvez material. E eu vou logo avisando que essa palavra ainda vai se repetir muito durante o vídeo. Eu acho incrível como a partir desse momento, a postura e o tom de fala do Yoda muda completamente, saindo do mais leve e indo para algo mais pesado e direto. Ele parece deixar de ser alguém inofensivo e passa a ser bem mais presente na cena, como se de fato tudo aquilo que ele fez até ali, desde o momento em que ele se encontrou com Luke, tivesse sido um teste. Pronto você está. O que disso você entende? Por 800 anos treinei eu, Jedi. A mim decidir cabe quem treinado deve ser. A revolta do Yoda após isso ter acontecido não é porque ele foi desprezado pelo Luke o tempo todo, mas sim porque Luke tinha uma visão limitada e ignorante do mundo, respeitando apenas aqueles com poder, riqueza ou que aparentavam ser grandes. Apesar de não demonstrar com todas as letras, é notável que essa imagem estava em seu subconsciente, junto da sua alta expectativa, assim o deixando cego, não percebendo que alguém tão pequeno poderia ser tão grande. A filosofia Jedi é bem parecida com o budismo em vários aspectos, mais especificamente na ideia de respeito a todos os seres vivos, desde plantas, animais, insetos e os próprios seres humanos, uma vez que o ambiente e o ser humano são independentes, mas, ao mesmo tempo, dependentes um do outro. Os Jedi são guardiões da paz.
Essa ideia de respeito é extremamente necessária para que o Jedi possa manter de fato a paz, através do seu próprio equilíbrio entre certo e o errado, lutando apenas para se defender e nunca para atacar. O verdadeiro Jedi só luta quando é extremamente necessário, coisa que o Luke parece não entender com facilidade, mesmo com o Yoda o explicando e repreendendo o tempo todo. E então, nesse momento, ele falha novamente. Suas armas não vai precisar. Dentro da caverna, cedendo às suas emoções destrutivas de raiva e medo por influência do próprio lado sombrio, Luke escuta o seu sussurro, sendo o primeiro a ligar o sabre de luz. E como resultado, no final da luta, ele vê o seu rosto por trás da máscara de Vader, não só deixando subentendido que Vader e Luke são sangue do mesmo sangue, por serem pai e filho, mas também cogitando a ideia de um futuro próximo, mostrando o que Luke poderia se transformar se continuasse nesse caminho, de emoção e não de razão. A última falha de Luke acontece quando ele levita algumas pedras. Nesse momento, a sua nave começa a afundar nas águas do pântano, o que direciona todo o foco dele para salvar a nave e não se concentrar no treinamento. Ao ver a sua nave lentamente afundando, Luke apresenta uma visão pessimista, de que ele ficaria preso para sempre em Dagobah, e de que seria impossível retirar a sua nave dali. Yoda, por outro lado, é o contraponto de Luke, explicando que bastava ele se concentrar, utilizar tudo o que ele aprendeu, se conectando diretamente com a força, já que perante o poder da força, não faz diferença se você está tentando levitar uma pedra ou uma nave. Luke tenta pôr em prática o que foi dito por Yoda, o que parece estar dando certo. A nave começa a voltar à superfície, mas não demora muito até que ela volte a afundar. Luke perde suas esperanças e desiste na primeira tentativa, falhando mais uma vez em sua provação de força e principalmente fé. E apesar de não parecer, é aí que está o verdadeiro problema disso tudo. Ele tentou desde o início. Segura esse óculos. Assim. Isso, assim. Sim? Assim. Põe a mão embaixo. Aqui? É, mais embaixo. Tá pegando aí, Lenny? Lenny? Tá pegando? Vai. Tenta soltar. Vai. Mais uma vez. Peraí. Assim? Tenta soltar, vai. Mais uma vez. Tenta soltar. Não. Soltar normal? Tenta soltar. Tá. Isso, mais uma vez. Ok. O que aconteceu? A gravidade puxou ele pra baixo, caiu na minha mão. Não. O quê? Você não me escutou. Tenta soltar? Eu te pedi pra soltar? Falou. Não. Falei tenta. Não te falei solta. Não é muito difícil se lembrar do Yoda ao ver esse corte, já que a frase de fato é dele. E é claro, nada mais justo do que admitir que esse corte do Inteligência Limitada me ajudou muito a entender o porquê da decepção do Yoda e da essência da sua visão, porque é algo autoexplicativo, mas mesmo assim algumas pessoas não entenderam ou não quiseram. Afinal, isso é um absurdo. Como assim tentar não existe, se em vários momentos da minha vida eu tentei fazer coisas? Coisas que deram certo e coisas que deram errado. E é aí que está a resposta, se você olhar por um outro lado. As palavras ditas por Luke, que ele vai tentar, é na verdade a dúvida de que ele terá sucesso. Não só nas palavras dá pra perceber isso, mas também no tom desacreditado que ele fala, e até na postura dele. Se ele acreditasse que poderia salvar a nave, ele teria simplesmente dito tudo bem, ou algo do tipo, e simplesmente feito, mas ele pensou no tamanho da X-Wing, e isso o estava impedindo mentalmente de alcançar o seu objetivo. Mesmo que em termos de como a força funciona, mesmo que Yoda tivesse muito mais conhecimento que o Luke sobre a força, isso não deveria fazer nenhuma diferença, já que, como eu já falei, perante o poder da força, a pedra e a nave são a mesma coisa. Então, quando ele diz pro Luke, faça ou não faça, esse é o primeiro passo para ajudar Luke a remover as barreiras mentais que ele tinha, de que não era capaz de fazer a tarefa que foi encarregado, de que era impossível. Pra você, tudo impossível é. Você desaprender o que aprendeu precisa. E você pode ver nos primeiros momentos, no rosto de Luke, enquanto ele vai levantando a nave.
Ele está tendo sucesso no começo, porque ele clareou sua mente, esquecendo o que era impossível. E naquele momento existia apenas ele, a força e a nave. Mas então ele começa a se lembrar do que está tentando fazer, as suas chances, e de repente todas as dúvidas e medos de falhar novamente voltam correndo e pesando ainda mais o objeto em sua mente, o fazendo falhar, desistir e aceitar o resultado. A primeira coisa que o Luke diz quando vê o Yoda levantando a nave do pântano é: "Eu não acredito." E o Yoda diz: "E por isso você fracassa." A maioria dos nossos grandes problemas só existem apenas em nossas mentes. É basicamente isso que o Yoda quer dizer. E o que de fato ele está tentando dizer ao Luke com faça ou não faça, é que se você realmente acredita que pode fazer algo, você vai fazer. Agora, se você não acredita nem em si mesmo, quem vai acreditar em você? Ok que nós estamos limitados pela realidade, mas essa tarefa estava perfeitamente dentro da capacidade de qualquer Jedi, se eles acreditassem que poderiam fazer tal coisa. E eu também vejo isso como o Yoda sendo realista. Na maioria das coisas na vida, existem apenas dois resultados reais: sucesso e fracasso. Não existe um meio termo. Você até que pode comemorar a tentativa de alguém ou de algumas pessoas porque você deseja mantê-los motivados. Bom, pelo menos você tentou. Mas a realidade é que você só tem sucesso ou falha. Não existe um resultado chamado tentar, onde você teve sucesso e falhou ao mesmo tempo. Isso é o verdadeiro absurdo. Eu vou tentar. Ok, mas e se você fracassar? Bom, aí não é culpa sua. Afinal, você só estava tentando e não fazendo. Você não estava levando de fato a coisa a sério. Você nunca esteve totalmente comprometido com aquilo e por isso você tentou em vez de fazer. Você nunca se achou capaz. Chega até a ser meio arrogante e covarde de um certo ponto de vista, já que tentando, a culpa nunca vai ser sua, e você nunca vai aprender nada com a sua falha. Tentar é uma desculpa ruim para falhar. O tentar é estar fadado ao fracasso pela dúvida de ter sucesso. Eu não acredito. E por isso fracassa. É claro que falhar não é necessariamente ruim. Dependendo da falha, ela pode nos tornar alguém melhor. De certa forma, amadurecemos e aprendemos com os nossos erros. Nós não nascemos com capacidade nata de conseguir tudo na vida. Você até pode olhar para tudo isso a longo prazo e encarar como se fosse uma grande tarefa, na qual houve um monte de pequenos sucessos e fracassos. E analisando cada um deles, você aprende no que errou e no que acertou, para poder melhorar e se tornar alguém melhor. E não pensem que eu tô fora disso, sem hipocrisia. Na verdade, eu fiz muito isso e nós fazemos e provavelmente continuaremos fazendo. Continuaremos tentando e inevitavelmente falhando. Mas pensando sobre tudo isso, talvez a questão não seja não fazer isso, e sim fazer menos, assumindo nossas responsabilidades, nossos atos, assim como Yoda fez. Yoda era o maior mestre do Conselho Jedi. O mais poderoso, o mais velho, o mais sábio. E em todas as obras de Star Wars em que ele aparece, é representado com uma grande sabedoria, falando sempre no momento certo e trazendo reflexões precisas sobre as mais diversas situações. Mas ele nunca foi perfeito. Ele era repleto de falhas, assim como todos. Ele era arrogante por achar que era imune à corrupção do lado sombrio, seguro demais sobre a posição de poder dos Jedi na galáxia, orgulhoso de seus títulos de guerra e batalhas travadas. O que o deixou cego para ver o óbvio, o verdadeiro inimigo da Ordem. Na Guerra dos Clones, tem um episódio em específico onde o Yoda viaja para Dagobah pela primeira vez. Lá, ele entra na mesma caverna que futuramente Luke Skywalker iria entrar. Dentro dela, ele tem várias visões do futuro dos Jedi e da Ordem. 66. É normal a gente se perguntar por que ele não impediu se sabia que tudo iria acontecer. Mas a verdade é que ele não sabia de fato como tudo iria acontecer. Tanto é que ele pergunta isso pro Qui-Gon e ele diz: já está acontecendo. Tantas trevas, tanta maldade. Quando vai acontecer? Está acontecendo agora. E sempre esteve acontecendo. A cada dia que as guerras clônicas avançam, o mal intensifica o seu poder. O que você sentiu na caverna é apenas uma pequena fração do poder do lado sombrio. Tamanho. A verdade é que a Ordem Jedi não acabou com o extermínio, ela já tinha acabado muito tempo antes. O futuro é algo incerto e muitas vezes traiçoeiro, um tornado de infinitas possibilidades que nem o Mestre Yoda era capaz de ver com clareza.
E mesmo se ele tentasse impedir, o resultado seria o mesmo, ou talvez até pior, com a última esperança da galáxia caindo nas mãos do Sith. Yoda sabia que a Ordem Jedi iria acabar e que eles perderiam a guerra. Ele só não sabia o quão ruim seria isso. E nem sabia que alguém de dentro da Ordem seria responsável por tudo isso, já que em nenhum momento Anakin apareceu em suas visões. Apesar de todo o conhecimento que possuía sobre o futuro, ou uma possibilidade dele, Yoda não tinha conhecimento para salvar o escolhido. Em seus últimos anos vivo, Yoda reconheceu todas as suas falhas, assumiu seus erros com responsabilidade, se colocando em um exílio autoimposto. E sozinho, em um pântano sujo e hostil, ele se tornou alguém melhor, escolhendo não dar poder à sua escuridão interior, focando suas forças em conhecimento, sabedoria, paciência, amor e altruísmo. A noção de existir sem depender de coisas materiais, sem nenhum tipo de riqueza ou glória. A noção de que somos seres luminosos e não essa rude matéria que nos prende. E por fim, passar todo o conhecimento adiante, porque um verdadeiro mestre é sempre um eterno aprendiz. Eu poderia ter feito um vídeo de 2 minutos ou menos resumindo tudo isso e dizendo, gente, essa frase significa tal coisa, mas aí, onde estaria o elemento X da fórmula? Onde estaria o propósito? Seria só mais um vídeo de curiosidade perdido pelo YouTube, algo sem alma e vazio. Não é o que eu quero. Eu queria um vídeo único em que eu pudesse me orgulhar e dizer, eu fiz isso, e não eu tentei fazer isso. Se eu conseguir fazer isso ou não, aí é questão de opinião. Mas esse vídeo em especial nunca foi para te dizer faça isso, faça aquilo, compre meu curso e a sua vida vai mudar. Esse vídeo nunca foi sobre visualizações ou qualquer outra coisa, mas sim para te fazer pensar, mesmo que discordando de mim. Pensar além do raso de uma obra como Star Wars. E perceber que isso vai muito além de lutas com sabre de luz ou coisas explodindo na tela. E que existem sim lições dentro disso tudo. Algumas fáceis de se entender e outras um pouco mais difíceis, incertas e misteriosas como o Mestre Yoda. Pode ser que em vários momentos eu não tenha me expressado direito ou conectado as coisas da melhor forma possível. Mas se eu conseguir te fazer pensar, nem que só um pouquinho desde a aba comunidade até esse vídeo, valeu a pena.